Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem por aí? Hoje a gente vai falar um pouquinho, quer dizer, eu não vou falar, né? Só vou ouvir sobre autismo e nada melhor que ouvir de quem tem experiência, né? Uma coisa é a gente falar, outra coisa é quem vivencia todos os dias e trabalhar com os olhos pro autismo. Ah, então, eu não vou falar muito, já vou passar a palavra para ela, porque ela tem muito conteúdo aí e vai contar um pouquinho sobre a história deles e a história com o Augusto. É, se vocês tiverem alguma dúvida durante a live, coloca no chat ou no final, né, a Izzy vai abrir para perguntas, então você pode fazer uma pergunta ali e tirar as suas dúvidas. Eu vou abrir aqui, eu acho que tá. Foi eu que desativei a Izzy, só um pouquinho que eu desativei o microfone dela. É que tu tá aqui, mulher? É o. Tá, vou abrir aqui. Deu, agora deu. Então, né, com vocês, a Eu Izzy, ela só. vai. A Izzy, o Rodrigo também tá aí. E Augusto, gente, eles são inspiração, tá? Por tudo que eles vivenciam com Augusto. Eu falo que Deus, ele sabe o que faz, né? Ele sabe, coloca as pessoas especiais realmente para pessoas especiais, coloca as crianças especiais para quem realmente é especial. E eu já passei um dia com eles e vi como é e como eles são dedicados. Assim, é uma experiência me marcou muito aquele dia lá no. Nós fomos numa cascata um dia e vou contar isso para vocês entenderem um pouquinho. E durante todo o tempo eles estavam com o Augusto. E aí no final, assim, quando lá por umas 4 horas, a Izzy foi embora com o Augusto e com a irmã dela, e o Rodrigo sumiu. O Rodrigo disse que ia ficar ali no parque, mas sumiu. E eu assim, onde é que tá o Rodrigo? Tava lá no tobogã, porque durante todo o período que ele estava ali, ele cuidou, os dois cuidaram do Augusto, né? Toda atenção para Augusto. Aí depois que a Izzy foi embora com o Augusto, daí ele soltou, né, a criança interior e ele foi brincar nos tobogã. Então é bem legal ver isso, vivenciar isso, né? Que, como eu falo, Deus ele sabe o que faz. Crianças especiais realmente tem que ter pais especiais e que vão te dar todo esse suporte e dedicados, né? Easy, é contigo, fica à vontade e qualquer dúvida aí, o pessoal pode chamar no chat, tá? Ô, Ana, a gente está tentando, na verdade, arrumar aqui a apresentação, porque Caiu. o nosso computador caiu. Aí Tá, eu não sei se o Rodrigo vai conseguir fazer isso rápido, Vai ou contando. se você consegue passar os slides por aí. tá. Então vai falando aí que eu vou baixar aqui no meu computador e daí eu abro aqui, tá? Se nós conseguir antes, aí a gente avisa. Tá bom. Tá bom, então. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Izzy, eu sou a mãe do Augusto. De um menino muito especial, ele é autista, não verbal, ele tem 7 anos, e ele realmente foi uma surpresa da vida para nós, porque a gente esperava o nosso bebê, mas não esperava que o nosso bebê ia vir diferente das outras crianças. Então, o Augusto ele é um desafio diário para nós, que nós temos que estar vencendo diariamente, mas é muito satisfatório, né? O Augusto faz parte das nossas vidas e nos dá muitas alegrias. A nossa história com a do Terra começou por causa dele, né? Porque nós temos duas amigas, a Thailise e a Débora, que já estão na do Terra há um tempo. E elas sempre falavam dos olhos para nós, mas a gente, assim, né, tava naquela negação, tipo, será?
será que funciona? Será que é bom? Porque a gente já tinha gasto tanto com outras coisas que a gente já não sabia se funcionava. Mas elas nunca desistiram da gente, então, ano passado, em novembro, a gente acabou entrando na do Terra por causa dele, por causa do resultado que a gente já estava tendo com ele com os olhos, e tem sido, assim, desde lá, muito satisfatório. E a gente tem aprendido muito. Gente, vocês me desculpem qualquer intercorrência, porque a gente está se acostumando com o Zoom. A gente não é, a gente sabe usar bem o Meet, mas o Zoom a gente não sabe usar bem. Então a gente está tendo que resolver uns perrengues aqui de última hora, né? Faz parte. E, mas é isso. Então a gente começou a trabalhar com a do Terra por causa do Augusto. Hoje eu vou dividir com vocês um pouco do que tem sido para nós, né? Os óleos essenciais, os benefícios que tem trazido para o nosso filho. Se eu falar qualquer coisa, me desculpem, porque é principiante, né? A gente está apenas 4 meses na do Terra, mas como a Ana falou, do meu filho eu posso falar com autoridade, porque aquilo que diz respeito a ele, eu acho que eu posso falar melhor que todo mundo. E então eu acho que a gente já pode começar a passar os slides. Eu não sei se a Ana conseguiu ali colocar. Apareceu aí? Só um minutinho, tá, gente? Já vai dar certo. Esse, tá. Ah, agora deu certo. É que tá pegando som do computador, não do celular. Pessoal, só um pouquinho de calma que já vai dar certo, tá? Já vai dar. Acho que é meu microfone aqui, ó. Eu ligo. Oi, dá para me ouvir agora, Ana? Tá dando para me ouvir? Tudo certo, agora deu certo. Agora vamos. Eu desliguei meu computador e vamos fazer aqui pelo celular mesmo e vamos lá. Beleza. Estão me vendo bem, minha gente? Porque eu não estou me vendo. Então, estão me vendo bem? Tá legal o áudio? Tudo Tudo certo, Ana? Então, vamos passar o primeiro slide ali. Vamos pau na máquina para a gente não atrasar, porque já estamos atrasados, né? A Ana já está arrumando ali. Vamos ver aqui.
Eu vou tentar ler, porque a letrinha tá bem pequenininha, né? Eu tô meio ceguinha, né, minha gente? Mas vamos lá. Eu coloquei, assim, em primeiro lugar, o que é o transtorno do espectro autista, porque eu creio que aqui na sala hoje nós temos muitas pessoas que talvez não convivem com o autismo, ou talvez muitas que têm algum parente, conhecem algum vizinho, enfim. Já ouviram falar, talvez não ouviram falar muito sobre o assunto, então achei importante eu colocar sobre o autismo, até para tirar assim dúvidas das pessoas, porque eu vejo que muitas pessoas acabam falando, o autismo é uma doença. Eu falo, não, o autismo não é uma doença. Então, essa noite nós vamos aprender sobre isso, né? O que é o transtorno do espectro autista? Ele é um distúrbio, né, no desenvolvimento neurológico, ele é de ordem genética, né? Então, o autismo ele é genético e ele afeta como uma pessoa experimenta e interage com o mundo, sendo as principais características o comprometimento na comunicação, interação social, associado a padrões de comportamento restritivos e repetitivos, né? Então, a gente, hoje no mundo, tem uma em cada 36 crianças de 8 anos, né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos pela CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, dizendo que uma em cada 36 crianças de 8 anos hoje possuem autismo, né? É um número bem elevado, né? Se a gente for levar em consideração, né? Os últimos anos tem crescido muito. Afeta 4 vezes mais os meninos, né? Do que as meninas, sendo dividido por níveis de suporte 1, 2 e 3. Então, assim, não é mais como era antigamente o Asperger. Hoje, o autismo é dividido por níveis. Tem o nível de suporte 1, né, que é o que não precisa de muito apoio, o 2, que precisa de um apoio relevante, e 3, que depende de hoje apoio para todas as coisas, que hoje é o caso praticamente do Augusto, porque o Augusto ele acaba precisando de apoio para tudo. Ele não tem, assim, independência, ele não tem noção de perigo, ele não é verbal. Então, hoje, assim, em algumas coisas, eu vejo que ele está no 3, alguns comportamentos até eu posso dizer que seriam 2, mas, enfim, para vocês saberem. Então, quando alguém falar Asperger, tem Asperger. Não, gente, esse termo já caiu em desuso, não se usa mais, né? Hoje é autismo grau 1, 2 e 3. Então, eu até coloquei ali para vocês verem, ó, não existe cura para o que não é doença, nenhum óleo específico quando falamos de autismo, e sim um conjunto de ações que, juntamente com os olhos, podem promover mais qualidade de vida e bem-estar aos nossos filhos. Então, o que eu quis dizer com isso, né? Os olhos, eles não vêm com uma promessa de cura, e a gente tem que deixar muito claro isso, nós, como consultores de bem-estar, quando nós vamos atender pessoas, né, famílias de autistas. Porque essas famílias, elas já estão com o coração bem machucado, já estão calejadas, elas já foram atrás de muitos tipos de tratamento, já gastaram com muitos tipos de coisa, elas vêm muitas vezes com aquela ânsia de, eu quero uma cura, né? Esse óleo vai ser santo, vai resolver tudo, né? Mas a gente sempre tem que deixar claro, o óleo, ele vai fazer um trabalho fantástico, mas ele vai entrar como em conjunto com as terapias, né? A criança não pode deixar de fazer aquilo que ela já faz. Todas as terapias, acompanhamento com os profissionais certos, acompanhamento com o seu neurologista, né? Então, assim, o óleo ele vai entrar, né, para ajudar, mas ele não pode entrar e substituir tudo isso. E muitas vezes a gente tem que deixar claro isso quando a gente está atendendo as pessoas, para que as pessoas não criem uma expectativa muito alta, né? Não estou dizendo que o óleo não possa atender, né? Pode atender, em muitos casos, pode resolver muitas coisas, mas a gente sempre tem que deixar claro para as pessoas. O óleo vem em conjunto para que a gente possa, né, fazer um trabalho junto com as outras terapias e ter um resultado positivo para a criança. Então, acho bem importante sempre ressaltar isso. Pode passar, né? Então, nenhum autista é igual, né? Tanto que a gente fala de espectro, por quê? Porque existem. Como é que eu vou dizer, gente? Não tem um autista igual ao outro, né? Um autista pode ser hipossensorial, o outro pode ser hipersensorial, um pode ter problema com som alto, o outro não. Tem autistas que são mais sociáveis, tem outros que não são tão sociáveis. O Augusto é uma criança até bem sociável. A Ana conheceu ele, né? Sim, da forma dele, assim, ele socializa. Então, assim, tem crianças que já não gostam muito de socializar. Então, cada autista, ele é único, assim como cada ser humano, né? Nenhum de nós é igual. Então, o autista também.
né? Nenhum autista ele é igual. Eu coloquei ali, o objetivo da gente, como consultor de bem-estar, né, é olhar para o autista como um ser humano único que precisa de conforto físico, emocional, ele necessita dormir, se alimentar bem, cuidar dos momentos de ansiedade, irritação. E os óleos essenciais atuam não somente nos sintomas das comorbidades do autista, mas na prevenção, agindo na causa da raiz do problema. Porque muitas vezes as crianças têm desconfortos, as crianças sentem, apresentam alguns problemas de saúde, e o óleo, na verdade, tem o objetivo de tratar o que é a raiz daquele problema, não só ser um paliativo, é só ali para, né, mas tratar, né, seja a parte intestinal, seja a gente vai falar disso mais para frente aqui. Então, cada autista é único, e a gente tem que sempre fazer o quê? Conversar com os pais. Quando você for atender um autista, uma família de autista, você vai conversar com aquela família e você vai perguntar sobre aquela criança, gente. A gente tem que fazer quase uma anamnese, né? Você tem que perguntar assim, ó, hoje o seu filho, qual é a maior necessidade do seu filho? É a parte do quê? Da ansiedade, irritabilidade, né? É a hiperatividade? Essa criança está tendo problemas com o sono? É a desbiose intestinal? A imunidade dele está muito baixa, qual exatamente é o problema para a gente fazer o quê? Saber escolher os óleos que mais vão ajudar aquela criança. Então, eu sempre falo isso para as pessoas às vezes me perguntam, mas me manda um blend aí, manda um blend para o autismo. Eu falo, gente, não é assim que funciona. A gente não tem como criar uma fórmula mágica. Eu preciso saber qual é a sua necessidade hoje com a sua criança, porque a sua criança é diferente da minha criança, né? Então, é como nós também, neurotípicos, né? Temos necessidades diferentes de saúde, né? A necessidade do meu esposo é diferente da minha. Então, assim, cada um tem a sua necessidade. Assim são com as crianças autistas. Pode passar, né? Eu coloquei aqui as 3 formas de uso, né? Então, eu não sei se tem pessoas novas aqui na sala, até vou abrir o chat aqui para ver se alguém quiser escrever alguma coisa. Tem alguém novo, alguém que, na verdade, assim, nunca teve contato com óleos essenciais, porque aí eu explico ali resumidamente o que seria, né? Os óleos essenciais são nada mais do que o sistema imunológico das plantas, né? Então, todo mundo que está aqui, eu acredito que já está cansado de ouvir sobre isso, né? E eu vou falar sobre as formas de uso com os autistas, né? Esses óleos poderosos, 70 vezes mais potentes, ó, tem uma pessoa ali que falou, ó, nunca usei. Então, os óleos, Rita, eles são o sistema imunológico da planta. Eles não são uma essência, não são um chá, e também não são vitaminas, né? Porque tem pessoas até que falam, mas eles podem substituir vitaminas? Não, eles não podem, né? Eles têm uma outra função que eles fazem dentro do nosso organismo. Trazem muitos benefícios, mas não são vitaminas. E então, assim, o 70 vezes mais potente é o sistema imunológico ali naquele vidrinho. Você vai ter da planta, de folhas, de flores, né, de árvores, de resina, de raízes, porque existem inúmeros óleos que hoje atendem às nossas necessidades. Os óleos essenciais, eles têm formas, né? 3 formas hoje de uso que são o uso dele tópico, né? Que eu coloquei, né? Dilua os óleos essenciais, né, num óleo carreador, que seria um óleo vegetal que você tenha na sua casa, um óleo de coco, um óleo de amêndoa, né? Um óleo de semente de uva, para um maior aproveitamento e absorção pelo corpo. Então, o uso tópico nada mais que você pegar o seu óleo essencial, fazer uma diluição, né, com um óleo vegetal e fazer o uso, passar ele nos pontos estratégicos, né? O aromático, né, que seria o quê? Os óleos essenciais do difusor. E essa maneira, eu acho que mais fácil, né, da gente usar os óleos essenciais e ter os benefícios terapêuticos, pois alguns autistas, eles são aversos ao toque físico, né? Então, muitas vezes com a criança autista, eu sempre acabo indicando que o uso aromático, né? A inalação. Porque eu acredito que tem alguns que têm essa dificuldade mesmo do toque. Então, quando sua criança apresentar essa dificuldade, você vai falar para a mãe, não, vamos fazer então
por inalação, pingar uma gotinha no travesseiro, se for o caso, para dormir à noite, né? Você sempre vai ter que conversar com a pessoa para ver como vai ser a aceitação daquela criança para achar a melhor forma do uso, né? E existe o uso interno, né? Porque hoje a do Terra, os óleos essenciais da do Terra, são os únicos que têm autorização da Anvisa para serem ingeridos, né? São óleos 100% puros, com vários testes de pureza. Então, hoje, no Brasil, a do Terra, ela é a empresa que tem essa autorização da Anvisa para consumo. Mas, quando nós estamos falando aqui de autismo e crianças, eu sempre, assim, ó, eu nunca indico uso interno nesses casos, até porque se trata, na maioria das vezes, de crianças, né? Mas eu coloquei ali, porque apesar de eu não indicar o uso interno, cada um vai fazer da forma que achar melhor. Eu, por exemplo, dou copaíba para meu filho. Eu decidi, meu filho tem 7 anos. Por quê? Porque meu filho já tomava Respiridon. E não tem uma coisa, se você lê a bula, você fica assustado. Então, é um remédio super forte, ele já tomou outros remédios. Então, eu dou uma gotinha por dia para ele, porque eu decidi fazer um protocolo assim e que tem me dado muitos bons resultados. Mas isso fica muito a critério dos pais e conversar muito com a pessoa que está te atendendo para saber qual óleo, né, vai ser feito dessa forma. Eu até coloquei aqui uma observação, gente, eu estou tendo que olhar bem de pertinho porque a letrinha é bem pequenininha. Os óleos essenciais podem ser oferecidos de várias maneiras para pessoas com TEA. Não se deve forçar o uso de um óleo essencial ou associações negativas podem se formar com esse óleo, vai introduzindo de forma gradativa a rotina. É o que eu falei, vai fazendo aos pouquinhos. Aí eu já tive uma mãe que eu atendi que ela comprou um lavanda e assim, para ela foi ótimo, e para o menino assim já foi mais complicado porque ele não queria passar, ele não gostava do cheiro. Então, ele tinha muita resistência a usar. Então, eu falei para ela, passe só na solinha do pé dele, né, à noite, né, vai cobrir ele, o cheiro talvez não vai subir. E a gente vai achando estratégias para ir introduzindo os óleos de uma forma que a criança, né, tenha uma boa aceitação. Pode passar. Eu não vou me alongar muito, vou tentar ser mais objetivo. Vamos lá. Aqui apresento os óleos essenciais que podem auxiliar no tratamento de algumas comorbidades que tanto afetam as pessoas no espectro e que podem ajudar nas questões como aqui o meu marido me auxiliando, o abençoado aqui, colocou para eu ler. Um tamanho que agora eu enxergo, né? Então, os óleos, eles podem impulsionar o sistema imunológico, o suporte ao sistema digestivo, né? A desbiose intestinal, que é na verdade, né, quando não está equilibrada a flora intestinal, aumentar a capacidade de concentração e foco, né, no caso do TDAH, relaxar e ajudar a reduzir os níveis de estresse, crises e autoagressão, né? Controlar o humor e as emoções, né? Ali entra a depressão, ansiedade, ajudar a reduzir também a fadiga mental, né? Pela hiperestimulação, o autista muitas vezes procura estar sempre se autoestimulando com sons, com movimento, né? Então tem que ajudar a baixar isso. Problemas com sono. Eu citei alguns dos exemplos, né? Porque hoje o que acontece? A medicina funcional, ela fala muito, né, sobre a saúde celular, né, de cada célula individualmente, né. E hoje, assim, ó, eu vou só resumir para vocês, assim, ó. Eu estudando sobre o autismo, porque eu fui estudar sobre isso, para eu entender quais eram as necessidades do meu filho. A gente fala sobre células, somos um amontoado de células. As células, para o processo que faz a célula funcionar, hoje nós temos 4, né? Que é a oxidação, a oxigenação, a glicação e a metilação. Mas eu quero falar hoje aqui, eu um dia quero poder ter a oportunidade de falar para vocês sobre todos esses processos e todos os óleos, mas hoje não é esse dia. Eu vou falar sobre a metilação, que hoje é o maior problema apresentado nas crianças com autismo, gente. Eu vou explicar aqui para vocês, porque eu anotei que eu acho isso importante saber. A metilação, na verdade, estudos indicam que todo autista ele tem uma mutação no gene, tá? Que é um gene que é o metilotetrahidrofolato redutase. É esse nome, que é o MTHFR. Esse gene tem muitas pessoas que podem ter, né, essa mutação nesse gene e não apresentar autismo, mas todas as pessoas autistas existe a mutação desse gene. Né? Esse gene é responsável pela metilação, que é uma importante função do nosso corpo, que resumidamente ensina a comunicação entre as células, que combate infecções
e que livram-se das toxinas. Então, imagine, esse problema na metilação está presente em todos os autistas, praticamente em todos os autistas. É por isso que o autista muitas vezes tem imunidade baixa, apresenta problemas gastrointestinais, problemas com melatonina, por isso que dorme mal, né? O ciclo circadiano fica desregulado, problemas hormonais. Então, assim, muitas vezes nós temos crianças estereotipadas, agitadas. Os pais olham, não entendem porque aquela criança está agitada, está estereotipando muito, mas muitas vezes aquela criança está com desconforto que ela não consegue expressar. Né? E os óleos essenciais são fantásticos por isso. Porque, por exemplo, eu sou mãe de um autista não verbal, meu filho não sabe falar onde ele está sentindo um desconforto. Mas hoje eu tenho óleos que me dão a oportunidade de tratar os problemas de saúde dele de uma forma natural, sem ter, né, um efeito colateral. E, por exemplo, um óleo eu posso tratar várias coisas. Por exemplo, o peppermint. E, por exemplo, eu estou vendo que ele está desconfortável, está agitado. Eu deduzo, ele pode estar com uma dor. Ele pode estar com desconforto. Será que é um desconforto abdominal? Será que é uma dor de cabeça? Olha que coisa fantástica, gente! É fantástico isso. Aí você vai pegar um peppermint que você pode usar tanto para dor de cabeça quanto para parte, né, de dor de estômago, desconforto abdominal. E isso, gente, não tem. Para mim, a do Terra já valeu por isso. Porque hoje eu tenho a oportunidade de dar conforto, bem-estar para o meu filho, usando um óleo, né? Passando aqui ó, nas têmporas dele, fazendo ele lá, passo no estômago. Aí você se pergunta, mas Izzy, e se não for estômago? E se não for dor de cabeça? Não tem problema, porque não tem contraindicação. O óleo não vai fazer mal, o óleo só vai trazer benefício. Porque o peppermint, inclusive, é um óleo que mais faz a oxigenação celular. Ele é fantástico para a parte de oxigenação celular. Então, ele não vai ter uma contraindicação. E isso que eu acho, assim, a coisa mais fantástica dos óleos essenciais. Pode passar, Ana. Vamos ver aqui. Principais óleos essenciais para o TEA. Então, eu coloquei aqui resumido, né? Eu vou falar de alguns, não vou falar de todos hoje, porque eu acredito que talvez não vai dar tempo. Sobre alguns óleos que eu acho que são maravilhosos e que eu tenho usado com o Augusto, né? Assim, o que eu fiz? Eu peguei, sentei com o Rodrigo um dia e falei quais são as nossas maiores necessidades com o Augusto hoje, né? Ele era muito agitado, não tinha foco, né? Não conseguia, assim, focar numa atividade escolar. Ele não é alfabetizado, meu filho ainda. Ele tem, junto com o autismo, um atraso intelectual. 70% das crianças com autismo apresentam um nível de atraso intelectual. E o Augusto tem atraso intelectual, ele tem atraso no aprendizado. Então, assim, nós levantamos os pontos que nós queríamos tratar. E aí a gente foi estudar. Eu sempre falo para as pessoas, para os pais, estudem, né? Busque aquilo que é para a sua criança, né? Leia. Hoje nós temos essas aulas de produtos maravilhosas, temos material na internet, temos e-books gratuitos, é só você procurar. Então, assim, informação tem, né? A gente tem que buscar o quê? Ir atrás dessas informações para aprender, para poder tratar os filhos da gente, né? Para tratar o meu filho, eu fui buscar informação. E o primeiro óleo que a gente assim, usou com ele, que a gente teve muito resultado, foi o frankincense, né? Esse óleo que é fantástico. Inclusive, eu até quero falar aqui sobre ele, o que eu levantei de pontos que hoje ele pode ajudar muito no autismo. Vocês estão me vendo aí? Porque tá meio ruim a minha internet aqui. Tá me vendo aí, Rodrigo? Tô bonita aí, Rodrigo? Dá um joinha. Ai, vamos lá, minha gente. O frankincense, né? Esse óleo maravilhoso, um regenerador celular. Que falar desse óleo, né? O olíbano, um óleo tão precioso, né? Considerado o rei dos óleos, ele potencializa, né, o efeito nas sinergias. Ele apresenta assim, ó, um efeito positivo nas emoções e nas funções cognitivas do autista. Ele faz uma ação protetora das células, anti-inflamatório, ele atua na membrana celular, ele regulariza e auxilia a circulação sanguínea, pois ele ajuda a oxigenar as áreas. Ele atravessa a barreira hematoencefálica, tá? Associado ao copaíba, ele auxilia até no tratamento da epilepsia e convulsão.
Então, hoje, para mim, o frankincense, a experiência que eu tive foi maravilhosa. A gente percebeu que depois de usar o frankincense com o Augusto melhorou muito o foco e a concentração, que antes era uma coisa que nos incomodava muito, que o Augusto tinha muita dificuldade. Então, para mim, a gente fez o uso o quê? Pingando no umbigo dele, e eu passava assim, ó, a mão suja do umbigo mesmo, passava aqui nas têmporas, fazia uma massagem nas têmporas, fazia ele inalar, e fazia esse uso do frankincense. E eu achei assim, olha, fantástico o resultado que nós tivemos. Na escola, atividades que ele não queria participar, começou a melhorar. Em casa, a gente percebeu que algumas estereotipias dele foram diminuindo, alguns comportamentos que ele tinha repetitivos também. Então, o frankincense foi o primeiro. Aí, o que que eu fiz? Eu associei o frankincense com o nosso óleo balance, né? Eu tô falando, depois eu cito todos, mas eu tô falando dos que eu usei. O balance é um mix de óleo fantástico. Ele faz a oxigenação cerebral e sanguínea. Então, assim, eu estudei sobre o balance e eu achei uma coisa muito interessante. O balance, né, quando a gente inala, ele entra pelo nosso bulbo olfativo, vai para o nosso sistema límbico. Eu sempre gosto de falar isso porque muitas pessoas falam, nossa, mas só cheirar vai funcionar? Gente, óleo essencial é fantástico, é poderoso, ele tem uma potência muito grande. E o nosso nariz é cheio, o nosso nervo olfativo aqui, ó, recebe esse estímulo, né, quando você inala, manda para o seu sistema límbico. O sistema límbico é a nossa parte do cérebro responsável pelas nossas emoções, pelas nossas memórias, né? E o sistema límbico recebe esse estímulo, ele consegue o quê? Acalmar, oxigenar o seu cérebro. Isso vai fazer com que o cortisol, o balance, ele consegue fazer isso, fazer teu cortisol equilibrar. Porque o cortisol, quando ele está alto demais, a gente está muito estressado. E quando ele está muito baixo, a gente está muito apático. Então, muitas vezes nas crianças autistas, elas têm muito problema de regulação hormonal. E o balance, ele consegue dar uma controlada nesse cortisol e fazer com que a serotonina, a dopamina, esses hormônios que são hormônios bons, eles consigam subir. Então, ele dá uma equilibrada nessa parte hormonal. E a gente usou também ele associado junto com o frankincense no Augusto. E quando eu falo de usar, gente, eu falo tratar mesmo. Não é usar um dia sim, um dia não, uma vez, não. É você fazer um tratamento, né? Quando você adquire o óleo, você vai pegar e vai fazer o tratamento certinho. Vai iniciar ali fazendo 3 vezes por dia. À medida que você vê uma melhora, você pode ir diminuindo, né? Mas fazer todos os dias, como um remédio controlado, certo? Então, o balance a gente usou. Copaíba, para mim, eu amo esse óleo. Eu falo que se o frankincense é o rei dos óleos, a copaíba é a rainha, né? Dos óleos. E eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante da copaíba. A copaíba, ela é muito comparada ao canabidiol. Por quê? Ela tem o beta-carofileno, que é uma substância que é o CB2, né? O nosso sistema endocannabinoide tem 2 receptores, CB1 e CB2. O canabidiol é do CB1. E o endocannabinoide, o, o endo, ai meu Deus, agora me atrapalhei aqui, né? A substância que tem na copaíba, né, que é o beta-caroteno, o CB2, ele faz essa ligação com o nosso sistema endocannabinoide. O que é o sistema endocannabinoide? Todos nós temos esse sistema. Esse sistema ele serve para fazer controle de várias funções dentro do nosso organismo. E no autista, esse sistema muitas vezes também ele não funciona como ele deveria, justamente por causa da metilação. Você viu como tudo uma coisa associada à outra. Então, esse óleo, gente, fantástico, pode e deve ser usado com as nossas crianças. A copaíba, junto com o frankincense, ela já apresentou resultados para algumas pessoas na parte de convulsões, né? Tem esse poder de acalmar o cérebro, né? E a copaíba, já existem trabalhos, estudos atualizados que falam que ela hoje pode ser comparada ao diclofenaco, então, que é um anti-inflamatório muito poderoso. Eu uso a copaíba no Augusto, e eu tô usando de um mês para cá, a copaíba junto com uma gotinha de tangerina, sabe? Com cítrico, né? Que a tangerina, os óleos cítricos são os óleos do humor, que ajudam na parte do humor, da irritabilidade. E eu tenho sentido um resultado muito positivo, assim, das terapeutas, inclusive. Assim, ó, hoje, por exemplo, eu levei ele na terapeuta ocupacional, e é a segunda vez que eu pergunto para ela, ela fala, realmente, ele está bem mais calmo, porque ele tinha atividades que ele não aceitava fazer, ficava muito agitado, e ela falou que ele está bem mais calmo. Então,
eu tenho certeza que tem auxiliado muito o Augusto, a Copaíba também. E o que eu vou resumir para vocês, porque é tanto óleo aqui que eu estou vendo aqui, porque eu não quero passar no horário. O lavanda aqui, né, é o óleo mais vendido do mundo, fantástico. É um óleo que toda família que tem criança tem que ter, né? Ele ajuda muito a relaxar a criança, baixar a ansiedade, por quê? Linalol, substância principal dele, é uma substância usada em muitos medicamentos que são ansiolíticos, gente. O lavanda é comparado ao lorazepam, que é um ansiolítico. Então, vocês imaginem o poder desse óleo, só que isso é natural, isso é na sua fonte mais pura, que é o óleo essencial. Então, o lavanda, você pode usar assim quando a criança apresentar problemas de sono, né? A criança que ela é muito ansiosa, o autista que tá ali com aquela ansiedade para ir para a escola, fica ansioso, daí acaba estereotipando muito. Você pode fazer uso do lavanda, fazer ele inalar, passar na nuca, passar em toda a extensão da coluna. Eu uso desta forma no Augusto, passo na nuca, nos pulsos, toda a extensão da coluna, faço uma massaginha para ele relaxar, né? Quando vocês forem sair com a criança, ambientes que são muito cheios de movimento, barulho, muitas pessoas, né? Usar o lavanda para acalmar a criança ficar mais calma, né? Para que ela não se agite, não absorva tanto aquela muvuca, e isso causa uma crise, desencadeia uma crise. Então, é um óleo que é sempre bom de carregar até na bolsa, né? Porque até para nós, porque eu estou falando aqui de óleo essencial para os autistas, mas eu vou falar, quem precisa muito dos óleos essenciais são os pais. Gente, os pais precisam, essas famílias precisam ser cuidadas, ser acolhidas, porque a criança pode ter certeza que os pais estão fazendo o máximo para fazer o melhor por ela, mas muitas vezes os pais são deixados de lado. E eu atendo muitas mães, assim, um estado de nervo, assim, olha, meu Deus, esses dias eu atendi uma mãe que ela chegava a tremer, sabe? De tão nervosa que ela tava, e ela dizia, eu quero lavanda. Eu dizia para ela, olha, querida, eu conversei com ela, eu falei, eu falei para ela que quem teria que usar um lavanda é você, eu falei, porque eu vejo que você também precisa. E eu sempre instruo os pais, eu falo, gente, como vocês estão, né? Como que vocês estão dormindo, né? Porque esse óleo, gente, é tão precioso que ele não serve só para criança, ele serve para a família toda, né? Você não vai vender uma solução apenas para o filho, para aquela criança, adolescente, para aquele adulto. Você vai vender uma solução para a família toda, né? Você vai dizer, ó, você vai usar o lavanda para o seu filho, mas você vai usar em você, né? Para tratar você, a tua ansiedade, né? A tua depressão, a tua ansiedade, né? É isso que é maravilhoso da Terra, é a gente poder proporcionar para as pessoas esse bem-estar fantástico, né? E com óleo, com várias funções e que pode atender desde um bebê até uma pessoa de idade, né? Não tem uma restrição de idade, né? Não tem uma contraindicação. O vetiver, vou falar do vetiver ali. O vetiver é um óleo maravilhoso porque de todos os óleos aterradores, o vetiver é o óleo mais aterrador, né? Ele vem de uma raiz, né, que é bem profunda. Inclusive, ela é plantada para segurar o terreno onde ela é plantada. Ela vem do Haiti. E então, os óleos aterradores, a gente chama de óleo aterrador todos os óleos que vêm do solo, que te puxam para o foco, entendeu? Olhos que conseguem fazer esse trabalho nas suas emoções, de acalmar a sua mente, acalmar as emoções. E o vetiver, ele é fantástico. Isso, gente, eu estou falando na parte emocional, né? Eu não estou nem entrando muito na parte da saúde, porque o vetiver é um óleo fantástico, indicado para vários problemas. Então, eu uso, faço um blend, inclusive, para foco, para o Augusto, que é com o vetiver, frankincense e o cipreste, que eu acho maravilhoso, e que sempre também tenho na mão quando preciso. Depois eu explico um pouco como que eu dividi isso, a forma que eu uso nele. O DDR Prime, gente, esse óleo é poderoso. DDR Prime, ele é um blend de óleos antioxidantes. E se tem uma coisa que incomoda muito é a oxidação celular, porque a oxidação celular, o que é a oxidação celular? Que eu anotei aqui, ó. A nossa célula ela produz substâncias que são tóxicas no dia a dia. Por quê? Porque a gente está respirando gás carbônico, a gente está aí comendo, às vezes, comidas industrializadas com metal pesado, tudo que é poluição, tudo que se tem gente que fuma, tem gente que bebe, tudo isso é mandar oxidar a tua célula. Você está oxidando a tua célula.
Então, o que que acontece, né? Isso vai deixando a tua célula doente, mal. Quando o corpo não consegue fazer essa função direito, né, de fazer a antioxidação, o óleo essencial pode auxiliar muito nisso, entendeu? Esse óleo essencial, ele auxilia nisso, evitando o quê? Que a célula fique doente ali, entendeu? Ele vai ajudar a fazer essa renovação celular. Eu anotei aqui, até bem legal, né? Quando a gente tem a oxidação da célula, a gente tem uma perda de elétron, né? Eu também não sabia disso, eu achei bem interessante. Então, esses óleos do DDR Prime, ele é muito poderoso para fazer a saúde celular. E o autista também precisa muito disso para a parte da imunidade, né? Para que ele possa ter uma resposta melhor celular e uma renovação de célula saudável. Então, o DDR Prime é um óleo que é bem indicado. Eu tenho conversado com várias pessoas que têm crianças com autismo que têm falado muito bem desse óleo, que tem tido resultados muito bons com o DDR Prime. Deixa eu ver o que mais que eu falar aqui. Então, frankincense, lavanda, vetiver, DDR Prime, Balance Copaíba, já falei. Mas aqui, ó, eu coloquei vários outros óleos, endocrine, adaptive, a camomila romana, o patchouli, que é um outro óleo aterrador, o cedro, a bergamota, sândalo havaiano, né, a laranja ali selvagem, o green mandarim, peppermint ou o espermint, o zengeste. Então, assim, na verdade, todos os óleos que hoje nós temos no kit, né, para o lar, podem ser usados com as nossas crianças, né? Todos esses óleos. E aí agora, Ana, pode passar ali para a próxima, que eu vou falar das sinergias, né, gente? As sinergias nada mais é que fazer o quê? Misturas ali dos óleos, os blends que a gente fala, para a gente utilizar nas crianças, né? Eu até coloquei aqui, né? Você vai encontrar algumas sugestões aqui de sinergia para melhorar a qualidade de vida do autista, né? Das mais diversas necessidades, né? Fiz algumas sinergias ali, vou falar de algumas, né? Não quero me alongar muito, porque assim, hoje a gente tem, graças a Deus e a diversidade de óleos, várias sinergias para tratar vários tipos de problema. Eu coloquei algumas ali, alguns exemplos do que eu acho assim que é o que eu mais acabo usando, né? Eu coloquei até ali uma orientação, né? Elas devem ser feitas utilizando em média de 5 a 10 gotas de cada óleo, diluídas em 10 ml de óleo carreador, né? Que é o óleo de coco, outro óleo vegetal, como óleo, com óleo fracionado, né? Coloquei ali, né? No rolô. Nas sinergias, coloquei a minha sugestão, mas pode ser alterada a quantidade de acordo com a idade e o peso da criança, tá? O ideal é usar de uma forma tópica, passando esse rolão nos locais de maiores receptores do corpo, que é a planta dos pés, pulsos, a nuca, costas e umbigo, né? Colocando no difusor e não ultrapassando de 8 a 10 gotas no total das misturas. Então, eu vou agora falar para vocês das sinergias, pode passar. Aqui, ó. Hora do sono, vamos ver aqui, ó. Vamos passar. Eu vou passar aqui no meu também. Deixa eu falar com vocês. Então, aqui, ó, fiz um blend aqui, ó, para a hora do sono, né? Aqui no vidro, né, do Rolon, aqui, ó, lavanda, frankincense, a laranja e o cedro, que é um blend muito bom para você usar na hora do sono, podendo ser passado no pulso, na nuca, né? Se a criança aceita, cheiro muito próximo, né? Se a criança não tem muita resistência ao cheiro, passa na solinha do pé, passa na extensão da coluna dela, faz uma massaginha para ela dar aquela relaxada depois do banho. Isso vai auxiliar muito a criança na hora do sono. Fiz aqui para o controle da irritabilidade, né? 10 gotas do Adaptive, 10 gotas de lavanda, 5 gotas de balance e o vetiver, né? 5 gotas. Esse óleo para irritabilidade é fantástico, gente. E também a gente pode usar, eu até não coloquei, mas eu lembrei aqui de uma outra misturinha que é muito boa, que é com capim-limão e a tangerina, que pode ser usada para a parte da irritabilidade também. Passando na sola dos pés, fazendo isso 3 vezes por dia. Também já ouvi algumas mães falar que tiveram um resultado bem positivo. Os óleos cítricos, gente, eles são óleos que eles ajudam muito na parte do humor. A gente fala que é o óleo da alegria. Então, assim, é muito importante que a gente use com as nossas crianças. Pode passar. Aqui eu fiz um blend que é o blend da Fala, esse blend eu fiz pro Augusto, gente, e eu vou falar para vocês um pouco da experiência que a gente está tendo. Ali vocês podem ver, ó, 6 gotas do Espermint. Eu coloquei o Peppermint, porque eu não tinha o Espermint no dia. Lavanda, Copaíba, frankincense e o DDR Prime. Desde que eu fiz esse blend, vai fazer mais ou menos um mês, eu acho, um mês e meio.
eu tô passando esse blend nele todos os dias, na parte do coração aqui. Eu escolhi passar aqui, passo no peito dele, aqui, né? E faço ele inalar. E o Augusto tem balbuciado muito mais coisas, gente. Nós temos tido, assim, tantas alegrias, porque, assim, ele é um autista não verbal. Então, qualquer coisa que ele fale de diferente para nós, a gente fica muito feliz. E isso por inalação também. Eu vi que alguém. Gente, se eu desculpa se. Ah, o Rodrigo, meu marido maravilhoso, ó, tá respondendo todo mundo. Porque eu sou meio perdida esse negócio aqui. Então, a gente tá muito feliz, assim, a Thaís escreveu ali, a Thaís tem visto, assim, como ele tá, por exemplo, eu gravei esses dias ele falando mamãe, mamãe, porque ele não falava mamãe, ele falava mã. Ele tem, assim, balbuciado coisas diferentes, cantarolado no jeito dele, porque ele solta algumas vogais diferentes, coisa que ele não, gente, ele não fazia. E aí ele começou a fazer agora, depois que a gente começou a usar o óleo regularmente. Eu vejo que ele tenta se expressar mais, ele olha para nós, para nossa boca, e a gente canta e ele tenta, sabe, imitar o som, né? Ele gosta muito de som, muito de música. Então, eu estou bem feliz com esse resultado, esse blend é fantástico. Deem print, anotem, salvem depois essa aula, mandem para as mães de criança com autismo, porque ele é maravilhoso. Eu coloquei aqui para regeneração celular o DDR Prime, a Copaíba e o Frankincense, né? Que eu acho que são óleos fantásticos para a parte de regeneração celular. E, gente, tudo isso que eu estou colocando aqui de blend, gente, não precisa ser exatamente usado só para crianças com autismo, né? Pode ser usado para as nossas crianças típicas também, né? Para a saúde, porque quanto mais a gente puder proporcionar saúde para os nossos filhos, melhor. Né? Talvez tenha uma criança que é um pouco tímida, tem vergonha de falar, ela já fala, mas ela é um pouco acanhada, faz um blend da fala para estimular isso, né? Estimular a comunicação dessa criança, então é fantástico. Pode passar, Ana. Aqui a gente então tem sistema nervoso, né? Para a parte do quê? Da irritabilidade, essa parte emocional do autista, essa alteração, essa oscilação de humor, que muitas vezes por causa que o sistema nervoso está, né, comprometido. Copaíba, lavanda e frankincense também, podendo ser passada pulsos, né? Nuca, coluna, sola do pé. Pode-se fazer isso 3 vezes por dia. À medida que você vai vendo uma melhora, pode diminuir? Pode. Eu fiz um blend de detox aqui que eu deixei para vocês, que esse aqui de detox também é maravilhoso, só precisa ter cuidado que como ele tem o lemon, para não pegar o sol, né? Que o lemon ele pode manchar. Então, tem os endocrine, DDR Prime ali, ó, 6 gotas de lemon, 6 gotas de cilantro. E esse aqui é um blend para detox. Você vai pegar e vai passar ele aqui na região do estômago, região aqui do intestino, vai fazendo uma massagem, né? Sentido horário, esse blend fantástico. Pode também passar nessas partes onde não pega sol, sola do pé, entendeu? Que não pegue sol, para não expor muito, né, a pele da criança. Pode passar. Coloquei aqui, ó, modulação intestinal, né? Porque a criança com autismo, eu não sei o filho de você, né? Se tem alguém aqui que tem autismo, mas o meu tem muito problema com o intestino. E os autistas apresentam muito essa disbiose, que é uma desregulação da flora intestinal, gente, porque a motilidade do intestino do autista funciona diferente, a digestão dele é diferente. O autista tem muitas problema com comida, eles têm muito essa coisa com alimentos, sempre tem o mesmo alimento, outros não, a motilidade do estômago, tudo intestino. Então, muitas vezes o cocô fica ali parado muito tempo no intestino. Isso gera muitas bactérias, e essas bactérias ficam paradas ali muito tempo, se a criança não consegue ir no banheiro, isso pode acabar passando a barreira do intestino e indo para a corrente sanguínea. Por isso que muitas vezes fala, né? O intestino ele é o nosso segundo cérebro, a gente precisa dar uma atenção bem especial. Prestem bem atenção, pais. Muitas vezes as crianças estão irritadas e estereotipando muito, e pode ser problema intestinal. Pode ser um desconforto intestinal que essa criança tem. Então, observem quando vocês fizerem esse blend, vocês começarem a usar, se a criança vai apresentar melhoras, pode ter certeza que era intestino, né? É um blend com os endocrine, né? Os Zengest, orégano e a tangerina, né? Eu coloquei uma observação ali embaixo que fala assim, ó, não utilizar os endocrinos se tiver epilepsia ou convulsões por causa do alecrim. Se você pesquisar, você estudar, você vai ver que o alecrim é um óleo
que ele estimula muito o cérebro, ele não é indicado para quem sofre de convulsões. Então, nesse caso, deixa os endocrine de fora, coloca os engesse, coloca orégano, coloca tangerina, e eu colocaria no lugar dos endocrine ali uma melaleuca, entendeu? Poderia fazer essa substituição. E poderia fazer esse para modulação intestinal. Passando aonde? Na região do intestino, movimento circular, né? Horário aqui na região do intestino, fazendo essa massagem todos os dias. E foco em concentração, né? Num rolon ali, vetiver, cedro, frankincense, maravilhoso. Esse blend é maravilhoso até para nós, temos na bolsa e usar para aqueles momentos que a gente está precisando de foco, concentração. E então, como que eu faço uso disso tudo? Eise, você usa isso tudo o tempo todo? Não, eu divido, né, entendeu? Eu faço o de modulação intestinal de manhã, antes de ir para a escola eu uso com ele para foco, concentração. À noite eu faço a hora do soninho, uso os olhos mais para a parte de relaxar. E a Copaíba é o único óleo que eu dou todos os dias ali certinho, depois do horário do almoço para ele ir para a escola, porque de cada em 3 horas os óleos eles saem do nosso organismo, então por isso que a gente sempre fala passar 3 vezes ao dia, entendeu? Eu faço sempre antes de ir para a escola porque é o momento que ele mais fica agitado, tem muita criança tal, então a gente sempre faz dessa forma. Mas não tem contraindicação, é uma gotinha de cada coisa ali, é tudo feito com óleo carreador, fica tudo muito suave, não vai ter uma intoxicação. Eu nunca tive nenhum problema com isso, entendeu? Então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. E fiz ali para imunidade, mais um blend ali por último, né? Que tem frankincense, o lemon, Copaíba, melaleuca, que é um ward, que também que pode ser usado agora, vem o inverno, frio, essas crianças acabam, né, ficando com a imunidade baixa, então eu indico não só para os nossos filhos, mas para toda criança, esse blend é maravilhoso, também podendo ser usado todos os dias, né, principalmente antes de mandar para a escola. Eu sempre falo, passa antes de mandar para a escola, porque é na escola que eles têm mais contato com o vírus, com coisa, e o Augusto, por exemplo, põe muita mão na boca ainda, então, assim, eu sempre passo nos pulsos dele aqui, um pouquinho, né, para passo aqui atrás das costas, assim, quando ele tá assim, mais que eu vejo que ele tá querendo ficar com isso correndo e tal, esse blend para imunidade é maravilhoso. E era isso, né? Aqui, o próximo slide fala, óleos essenciais proporcionam uma maneira pura e não tóxica de cuidar do corpo, além de serem fáceis de incorporar à nossa rotina diária. E quero falar um pouquinho, né, lembrar vocês do LRP, minha gente. Programa de recompensa por fidelidade, dia 15 é o último dia aí para a gente fazer o LRP, para ganhar um óleo maravilhoso que é o Clementine, tá? Esse óleo fantástico, acho que assim, não podemos perder. Então, pessoal, fica o aviso aí para vocês, né? Para vocês não perderem o programa de fidelidade, que agora, dia 15, sábado, é o último dia. Ana, você está aí, Ana? Aparece aí para mim que eu não estou te vendo. Falei demais, falei dentro do tempo, consegui. Tô aqui. Só que tô com o Que bom, Arthurzinho né? aqui agora, daí não vou abrir a câmera. Então, deu tudo certo, gente. Eu espero que alguém quer tirar alguma dúvida, alguém quer abrir o microfone para perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade aí, pessoal. Se o pessoal que quiser, agora deu 10 horas, se o pessoal que quiser continuar na sala ou quem quiser, pode sair. Isso aí. Tipo, agora, como vai dar 10 horas e a gente não quer atrasar ninguém, gente, fique à vontade. Quem quiser sair já pode sair. Se alguém quiser ficar para fazer alguma pergunta, pode ficar. Eu estou aqui para responder vocês. Espero que eu tenha conseguido resumir, né? Bem resumido, porque é um assunto bem complexo, mas que eu amo falar. Né, eu poder ficar horas aqui falando de várias coisas. Desculpe se eu cometi algum erro, alguma falha. Eu falei para Ana hoje, mais de tarde, falei, Ana, estou nervosa. Daí ela falou, meu Deus, que vergonha. Você mãe de uma autista, menina, você tem autoridade para falar sobre isso. Mas a gente fica, porque eu falei para Ana, eu sei que aqui na sala tem muitas pessoas com muito mais experiência que eu em óleo essencial, talvez não em autismo, né? Mas em óleo essencial, e que poderiam me dar uma aula, né? Mas eu fiz o meu melhor. Eu juro que eu me esforcei. Espero que vocês tenham entendido. Se quiserem me chamar, gente, o meu WhatsApp tá aí. Coloca meu WhatsApp aí nos comentários, Rodrigo. Quem quiser me adicionar, me adicione. As mães que estiverem aqui quiserem me mandar o WhatsApp para tirar dúvidas, podem me mandar. Eu sou aberta assim a atender as pessoas, né? Eu não prometo que vou responder rápido, porque a gente tem
tem empresa e tudo num celular só, né? Mas eu faço o possível para estar dando um retorno para vocês. Tá. Então, Tem ali que perguntou sobre compartilhar os bens, diz que você vai mandar para as pessoas ali que estão nos grupos de líderes, eles vão compartilhar para os grupos também de produtos. Ah, então tá, eu mando, então. Não, Isso, fica ali, não sei se vocês ouviram, né, que eu falei. Claro que sim. tá. E outra O meu coisa é que secretário aqui tá me dando as. a Mari perguntou, minha pergunta é alguma indicação para a criança que se auto-machuca? Ah, para a parte de autoagressão, né? Sim, tem sim, Mari, um blend sim para isso. Se você puder anotar meu WhatsApp, depois me chame, tá? Que eu posso conversar com você. Eu mando até para você um material que eu tenho bem completo ali, que tem todos esses blends no material. Quem quiser me chamar, pode me chamar que eu mando para vocês todo esse material que eu tenho sobre os blends, tá bem? Para não alongar muito. Avisa todo mundo que está sendo gravada e vai ser disponibilizado amanhã também o vídeo Vocês estão ouvindo, né? Meu marido falando aqui, está sendo gravado, amanhã esse vídeo vai ser disponibilizado. Pode falar, dona Ana. não, pode continuar. para a seletividade alimentar, Tem tem também para seletividade alimentar, inclusive, gente, laranja, olhinho de laranja. Foi, né, Rodrigo, que a gente teve esses dias. A Thaís compartilhou até. Alguém tem, para quem não come bem, para né, quem se não, tá com para fome, criança abre sem o apetite. apetite, Uhum. sabe? Tem uma que falou que tem uma cadastrada que tem o filho tem TOD, Que é transtorno opositor opositor. desafiador. Bom, gente, eu vou falar assim, para a gente não se alongar, assim, ó, todo mundo que tiver dúvida, anote ali o meu celular e me mandem no privado, eu vou responder, eu prometo, todos vocês. Eu acho que eu mandei E só para uma pessoa. Você pode Não, mandar o ali, Rodrigo vai colocar ali no chat, e vocês anotem ali, meu nome é Izzy, e me mandem um oi, falei, ó, da live, que daí a gente vai conversar. Ô, Izzy, coloca no grupo que tu tá, esse negócio esse blend que tu falou, esses material, porque daí eu Tá, compartilho nos outros. tá, eu coloco sim. Porque Na senão. verdade, eu adquiri, gente, uns e-books, sabe? E eles são muito bons. Eles têm, assim, olha, mais de 20 tipos de blends para tudo que é tipo de indicação. Vou mandar lá, Ana, para você poder compartilhar. Eu ver o que que tu consegue mandar, ou os prints, né, alguma coisa, pra gente Tá. compartilhar ali. Aí o pessoal também, né, evita de, né, quem quiser saber isso, daí pode pegar direto no grupo, não precisa nem te chamar, né? Tá. E era isso. E show, gente! Nossa, eu tive uma aula aqui tanto, hein? Poxa vida. Depois ela falou que, ai, que, né, que ela comentou que ela tem pessoas que sabem mais. Ninguém tem a experiência que tu tem, não adianta. Eu jamais iria conseguir passar tudo que tu passou, né? Pela tua vivência com o Augusto, tua experiência, aquilo que deu certo com ele e tal. Então, nada melhor do que a pessoa que realmente vivencia isso para estar falando, né? Foi É show, verdade. né? Quem Que gostou bom, da aula, viu? O pessoal já tá comentando ali, ó. que bom. Obrigado, gente. Obrigado. E pode ter Eu... certeza que você vai voltar aqui, hein? Vai voltar. Ah, voltaremos, então. Voltaremos. Eu gosto muito de estudar, gente. Eu falo porque os autistas têm hiperfoco, né, gente? Meu filho tem hiperfoco em algumas coisas. Eu falo que tem um hiperfoco quando eu gosto de um assunto, eu gosto muito de estudar. E depois que eu me apaixonei pelos olhos, eu quero aprender tudo para poder ajudar o meu menino. E ajudar as outras pessoas, né? Porque eu acho que tudo que a gente compartilha com as pessoas não tem preço. É muito bom as mensagens que a gente recebe assim, dos pais falando: olha, eu tive uma noite, meu filho dormiu, meu filho está mais tranquilo. Isso não tem dinheiro que pague, isso é incrível. Muito bom. Então, Izzy, parabéns para o Obrigada. Rodrigo também, né? Família abençoada, que se permitiu usar os olhos e hoje está podendo compartilhar. E a gente sabe, né, que é só o começo. Quantas mais pessoas vão vir atrás dos olhos, né, através de vocês. Então, parabéns por essa dedicação que vocês estão tendo, tanto com o Augusto quanto agora com quem tá vindo, né, com vocês conhecendo os olhos e mudando de vida, né? Físico, emocional, com os olhos essenciais. Então, parabéns. Gente, se Obrigada. não tiver mais nenhuma dúvida, a gente se encerra por aqui, né? Se o Rodrigo quiser falar alguma coisa, você ainda quiser falar, O Rodrigo teve que sair para atender uns amigos nossos que chegaram aqui agora. beleza. Então, tá bom. Obrigada, Thaís. Deus te Então tá, abençoe. obrigada a vocês.
Um beijo a todos aí e um abraço no coração de todo mundo, beleza? Beijo. Beijo, tchau, pessoal. Tchau.